Olá, continuando aqui no Antigo Testamento, no Pentateuco, Torá, os livros de Moisés, os livros da lei, né, vários nomes. Quero que vocês lembrem desses nomes, mas lembra que a base, o esboço destes livros vem da promessa para Abraão, que a gente vê. Gênesis falando sobre descendentes, Êxodo e Levítico sobre bênçãos, e hoje vamos falar sobre Números e Deuteronômio, em que a gente vê sobre a terra. Então, o povo de Israel vai preparar para entrar na terra. E a gente vê que para entender o livro de Números, em seu contexto, é preciso ver o esquema literário mais grandioso em que este livro se encontra. É tipo um X, então é chamado chiástica, algo assim. É a ideia de um X assim. Então, os, uh, o conteúdo vai fazer isso. Então, vai falar de alguma coisa assim, vai falar sobre outra coisa, depois vai voltar para todas essas coisas. Então, vai alinhar até você talvez pode ver aqui na estrutura de números como fala um olhar para trás, aí você vê para o final diz um olhar adiante. No meio tem bênçãos e maldições e no meio disso uma explicação do pacto. Então, para ver isso, é importante ver isso. A gente vê tanto em números, ou a gente vai ver isso mais em números, mas você pode ver nas suas anotações também. Números é a parte central de uma narrativa xiástica maior. Então, pode ver nas suas anotações. Tem a promessa de terra, depois demonstração do poder, atravessando fronteiras, falando do Mar Vermelho, contagem dos espias, e depois vagando pelo deserto. Aí depois vai começar a voltar. Uma outra contagem dos espias, atravessando as fronteiras no Rio de Jordão. Isso é em Josué já, demonstrando demonstração do poder em Jericó e a promessa da terra. Então vão conquistar a terra. E a gente vê esse em volta. Em Números a gente vê um pouco de falta de fé, um pouco de reclamação, murmurações, mas sempre vai ver que Deus é fiel para a promessa dele. Então, no início, mandou os espias, tinha 12, tinha só dois que acreditaram na promessa, Josué e Caleb. E você vê que depois de 10 dos 12 não acreditarem, eles decidiram não entrar à terra prometida. Então, ficaram vagando pelo deserto por 40 anos, até aquela geração morresse. E a gente vê que Deus cumpriu essa promessa quando tem letra C, o propósito dos dois censos, mostra os censos e mostra que no final os únicos dois que foram vivos no primeiro e no segundo é Caleb e Josué. Pelo menos dos adultos, os nomes mencionados, só eles que sobreviveram. Então, tem alguns temas no livro de Números
principalmente murmuração, descrença, são comportamentos constantes do povo israelita. Então, tem uma lista aqui, a rebelião de Corá, em Números 16 e 17. Em capítulo 20, tem murmuração sobre a falta de água. Tem serpente de bronze, capítulo 21. Eu gosto muito dessa história. Balaque e Balão, e a prostituição de Israel em Moab. E você pode ver de novo este gráfico que está aqui em suas anotações de novo. Mas sempre a gente vê a fidelidade de Deus. Então, mesmo com a murmuração, tem punição, mas também tem provisão de Deus. É a graça de Deus, que a gente falou logo no início, em Gênesis. Quando vê que tem pecado do homem, vê também que tem a graça de Deus que vem depois. E o livro de Números nos ensina muito sobre o Evangelho, porque mostra a pecaminosidade do ser humano e como nunca é satisfeito. E a gente vê também justificação pela fé. Se estudar o serpente de bronze, você vê que levou fé para olhar para a serpente, para ser salvo, que é um exemplo do Evangelho. Até vai ver em João 3, quando Jesus está falando com Nicodemos, que ele menciona essa história, como o povo olhou para aquela serpente, vai ter que olhar com fé para o Filho do Homem. Número 2 aqui, Deuteronômio, a segunda lei, é o que significa o nome do livro. Então, Números tem muita narrativa, Deuteronômio é principalmente instrução com pequenas porções de narrativa, mas é mais instrução. Literalmente significa a segunda lei. Quer dizer, a primeira lei foi no Monte Sinai, com Moisés, e essa é a segunda, é quando Moisés, na verdade, são 5 pregações, mensagens de Moisés para o povo de Israel. É a estrutura, são as mensagens. E o tema é que é bem simples. A obediência traz bênçãos e a desobediência traz maldições. Isso está nas suas anotações. Então, com obediência vai ter bênção. Com desobediência vai ter maldições. E é bem simples assim, mas parece que foi mais difícil seguir. E você vê nas nossas vidas. Cada vez que a gente diz, puxa, esse povo de Israel não aprendeu, não. Eu penso, e olhar para a minha vida, quantas vezes Deus tem providenciado, mostra graça, me ajuda, e depois eu venho com reclamações, insatisfação sobre a minha vida. Então, a gente não pode falar tão ruim dos israelitas, porque acontece conosco também. E a gente vai ver com o resto da história do Antigo Testamento como a mensagem de Deuteronômio é verdadeiro, que a obediência vai dar em paz e a desobediência vai dar na perca da terra, de liberdade e prosperidade. Então, você pode ver o histórico aqui, a história do Pentateuco, as histórias, eventos importantes, escrituras chaves, o que nos revela sobre Deus sempre é importante e sobre o homem, e apontando para Cristo, a importância disso